Uma boa noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você, que sempre tem estado ligado conosco em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, na sua empresa, no seu local de trabalho, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Eu quero agradecer muito a Deus por todos aqueles que estiveram hoje no círculo de oração. Que Deus abençoe rica e poderosamente, grandiosamente, dando muita saúde e abençoando a todos que ali estiveram orando, Senhor, clamando, que Deus possa responder às nossas orações, amém? Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Eu quero desde já deixar um forte abraço para o Renato Fortes, para Ana Paula. Renato Fortes que tem trabalhado muito, né? Aí para divulgar os cultos da igreja, acordando cedo, uma batalha. Que Deus abençoe muito aí no seu local de trabalho, na sua casa, com sua família. Eu agradeço muito pela cooperação, porque tudo é feito com muito carinho, com muita qualidade, Renato. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus, amém? Ana Paula também, sempre aí disposta, né, a estar ajudando a pastora Conceição. E nós agradecemos muito por tudo isso. É Deus quem envia pessoas tão maravilhosas e abençoadas como vocês, tá bem? Pois bem, amados, eu preparei uma mensagem hoje cedo, mas Deus agora, há cerca de meia hora, Deus me mudou a mensagem. E a mensagem que você vai ouvir é uma mensagem muitíssima conhecida. Já ministrei essa palavra algumas vezes, mas nós temos uma necessidade muito grande de estar falando muito da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se renova a cada instante na nossa vida. Então, nessa noite, eu quero convidar você, em primeiro lugar, eu quero, no finalzinho da transmissão dessa live, eu quero que você ore junto comigo pelo povo do Afeganistão, amém? Coisas terríveis estão acontecendo ali. E eu quero convidar você para você estar conosco amanhã na nossa igreja, na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, no bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. Está ali a nossa igreja. E amanhã nós teremos ali um testemunho muito forte de uma pessoa que passou pelas águas um dia, depois desviou, foi servir aos encostos, aos espíritos malignos, e hoje está de volta na presença de Deus, reconciliou com Deus, e essa pessoa vai estar dando amanhã um testemunho muito forte ali na nossa igreja. Eu quero convidar você a estar conosco amanhã no culto da família, às 7h30 da noite. Não perca essa reunião amanhã, porque vai ser uma reunião transformadora, como tem sido sempre na nossa igreja, em nome de Jesus, amém? Amanhã, às 7h30 da noite. Pois bem, eu quero convidar você a meditar comigo numa palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 5. Nós vamos falar sobre Ananias e Safira, um casal que eram membros da igreja primitiva. A palavra de Deus em Atos capítulo 5, ela diz assim para mim e para você: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram.
Levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, a acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. E você que me ouve, crê, diga amém, diga graças a Deus. Meus amados, dá um prazer muito grande falar da igreja primitiva. A igreja primitiva, formada por homens e mulheres, a maioria simples, mas pessoas obedientes, pessoas de coração aberto, pessoas que lutavam pelo crescimento daquela igreja, e tinha uma coisa boa neles chamada obediência e unidade. Se existe uma coisa que o diabo luta todo dia para tirar da igreja, é a unidade e a obediência. Quando nós pegamos numa igreja obreiros relapsos, obreiros desonestos, desleais, nós estamos lutando com situações muito graves, com situações muito complicadas quando nós pegamos esse tipo de pessoa dentro da igreja. Obreiros, servo de Deus, membros, que fala as coisas, promete e não cumpre, e que traz no seu coração um espírito de falsidade, de mentira. Amados, é muito complicado esse tipo de situação. Agora, como que muitas pessoas brincam com Deus sabendo que Deus conhece tudo e todas as coisas? Então, quando nós pegamos Atos 4:32, nós vamos ver um grupo de crente movendo o coração, repartindo o que tinha, ofertando na igreja, e se levanta um casal chamado Ananias e Safira, que de repente chega para Pedro e diz para ele: Simão, eu tenho uma herdade e eu vou vender essa herdade e vou ofertar o preço para a igreja. Então Pedro falou: tudo bem, Ananias. Mas quando Ananias vende aquela propriedade, ele trama com a sua esposa algo dentro de casa. Ele diz: olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou dar esse dinheiro todo para a igreja, eu vou dar uma parte e nós vamos guardar outra. Amados, o que nós consertamos dentro de casa com o nosso cônjuge, com a nossa família, o que a gente fala dentro de casa com relação à igreja, a uma liderança espiritual, o que a gente faz com o nome da própria igreja dentro de casa, o que nós levamos para dentro da nossa casa, o que a nossa família vê a nosso respeito, vai ser determinante para o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Então Ananias trama com a sua esposa dizendo: olha, eu vou levar, vou ofertar, e quando Pedro perguntar, você vai confirmar para ele que eu vendi por esse preço. E Ananias não precisava de nada daquilo. Pedro não falou para ele: venda, não, foi ele quem disse: eu vou vender. Assim, nós vemos muitas pessoas na igreja fazendo promessas, muitas pessoas na casa de Deus fazendo promessas a Deus,
e não cumpre as promessas que faz. Muitas pessoas prometem para os seus líderes uma vida de santificação, de responsabilidade, mas não tem responsabilidade. Não vive em santificação, vive na carnalidade. Porque uma pessoa que vive de mentira dentro da casa de Deus é uma pessoa carnal, é uma pessoa infiel, é uma pessoa maliciosa. Então você imagina que Ananias sai da sua casa com um plano engendrado. E quando ele chega perto de Pedro, Pedro pergunta para ele: Ananias, você vendeu aquela herdade por aquele preço? E Ananias disse: sim, por esse preço. Está aqui a oferta. Mas Pedro fala para Ananias: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse teu coração? Ananias, vendida a herdade, o preço está na tua mão. Se você quisesse ficar com tudo, não é teu. Mas por que você permitiu que Satanás enchesse teu coração e você mentisses ao Espírito Santo? A Bíblia diz que depois dessa palavra de Pedro, Ananias cai e morre diante do apóstolo. Por quê? Quando Ananias vem de casa, o Espírito Santo revela para Pedro o que estava acontecendo. Sabe, amados, eu não prego sem estar debaixo da unção do Espírito Santo. Eu não oro sem estar debaixo da unção do Espírito Santo. Eu não tomo decisões na casa de Deus e na minha casa, na minha vida, sem estar debaixo da autoridade do Espírito Santo. Ele é tudo na nossa vida. Só que tem muita gente que estão hoje nas igrejas que fazem as coisas de qualquer maneira. Por isso, existem tantas coisas que ficam encobertas. Mas quando o Espírito Santo é aquele que governa, que conduz, né, o anjo da igreja, o obreiro da igreja, amados, ele nos revela o profundo e o oculto. Então, quando Ananias morre ali dentro, os jovens se levantam, cobrem ele, levam para fora e o sepultam. Vai passar 3 horas. Eu não sei se era a diferença de um culto para o outro. Mas vem a mulher de Ananias. E vem Safira. E Pedro pergunta, Safira, você vendeu com teu marido? Teu marido vendeu aquela herdade por tanto? Ela disse sim, por tanto. E ele então diz: por que você consentiu? Por que vocês consentiram mentir? Fazer essa tramóia dentro de casa? E Safira, ouvindo a voz de Pedro, Pedro falar: por que vocês consertaram em mentir ao Espírito Santo? A Bíblia diz que Safira cai também e morre. E levanta na igreja um grande temor, tanto dentro da igreja como do lado de fora. Então, amados, quando nós olhamos para a história desse casal, nós vemos que esse casal foi morto na igreja primitiva por causa da mentira, por causa da avareza, por causa da ganância. Porque fizeram uma promessa para Deus e não deram, não cumpriram aquela promessa que fez. Mentiram para Pedro, mas não mentiram para o Espírito Santo. Aliás, mentiram para Pedro, mas não esconderam do Espírito Santo. Hoje, como eu estava falando no início dessa mensagem, quando eu estava lendo, quantas pessoas estão dentro da igreja hoje, mas não se converteram? Quantas pessoas estão hoje dentro da igreja, mas não têm temor de Deus? Porque uma coisa que nos leva a fechar a nossa boca para a mentira é o temor. É temer a Deus. É temer as consequências da mentira. Mas tem muita gente que são maliciosos, que vem para a igreja, não se converte, se convence que é um cristão. E não é. As atitudes dessas pessoas, a forma delas lidarem com tanta leviandade na igreja,
com tanta falta de respeito, tanta falta de compromisso, deixa bem claro quem são essas pessoas. Pessoas irreverentes, pessoas que vão parar muito antes de começar. Nós vemos muita gente assim, é obreiro achando que é pastor, é um diácono achando que é pastor, que não quer prestar obediência, que não quer, na maioria das vezes, ouvir e obedecer para chegar aonde Deus quer levar. E se desobedecermos aqui na terra, se vivermos de mentira, nunca vamos chegar ao lugar onde Deus tem preparado para nós. Há pessoas que querem pular fases da vida. E não, nós temos, amados, que galgar degraus. Esperar Deus nos lançar de uma fase para outra, Ele vai lançar. Mas nós temos que lançar os fundamentos da verdade. De um espírito puro. Nós temos que lançar os fundamentos da lealdade, da fidelidade. E tem muita gente que vieram do mundo aí fora e continuam mentirosos, orgulhosos, prepotentes, que não tem reverência, que não tem respeito por autoridade alguma. E nós precisamos de parar e pensar no que é que se está fazendo com a vida espiritual. Eu quero apacentar ovelhas, está precisando ser apacentado. Eu quero ensinar, precisa aprender. Eu quero crescer, não entende que antes de crescer, vai engatilhar. Vai andar com dificuldade. E tem que ter alguém para amparar. Então, quando nós pegamos a história de Ananias e Safira, é muito bem claro e clássico, pessoas dentro de casa que concordam em mentir, em errar. E muitas pessoas já me perguntaram, pastor, por que hoje a gente não vê gente passar pelo que Ananias e Safira passou dentro da igreja hoje? Eu falo, irmão, tem uma visão espiritual. Eu vou te mostrar muita gente morta dentro da igreja. Eu vou te mostrar muita gente sem vida dentro da igreja. Quando nós pegamos pessoas que não têm responsabilidade com a casa de Deus. Quando nós pegamos pessoas que não geram, que não produz nada. 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 Você vai ver que são pessoas mortas. Pessoas que não têm base na palavra. Pessoas que não zela pelo aprendizado, pelo respeito, por aprender aos pés daquele que tem uma caminhada, daquele que tem uma experiência com Deus. Muita gente quer se fazer de pastor, sem ser. Tem muita gente que acha que ser pastor é terno, é gravata, é o S que puxa. Não. Ser pastor, amado, você aprende a servir e não a ser servido. Você doa. Você doa mais do que pensa em receber. Porque quem cuida de um pastor é Deus. Então tem muita gente assim, mentirosos, falsos. E dentro de casa, quantas famílias estão destruídas? Você quer ver uma coisa? Você pega uma família onde que o filho não quer ir para a igreja. Você pega uma família onde nem a mulher acredita no chamado do marido. Vai ver as coisas que se acontecem lá dentro daquela casa. Vai ver a família esfacelada. É filhos desobedientes nas drogas. É filhos que não quer compromisso, que não quer saber de Deus. E a pessoa quer pregar para todo mundo, mas a própria família está fora da presença do Senhor. A própria família está fora da presença do Senhor.
Então nós encontramos muita gente hoje que precisa colocar sua vida no altar de Deus, aprender a obedecer à voz de Deus. Porque Deus, quando a gente vem para a presença de Deus, se existe uma coisa que tem que acontecer na nossa vida é conversão. Nós temos que converter a nossa vida dos caminhos errados. Nós temos que nos converter a Cristo. O velho homem tem que morrer. Tem que nascer o novo homem, feito à imagem de Cristo. Quando nós olhamos aqui, só para você entender um pouquinho, o livro de Romanos, capítulo 5, 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amados, quantas pessoas se fizeram desobedientes, pecadores, por causa da desobediência de Adão. Mas através de Jesus, do seu sacrifício vicário, a obediência de Jesus ao seu Pai, ao que o Senhor colocou em suas mãos, muitos se têm feito justos, purificados, por causa de Jesus. Porque Jesus veio e foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não negou. Então nós vemos pessoas que, infelizmente, vieram para a presença de Deus. Dentro da igreja faz uma cara de anjo. Chega perto do líder, é uma coisa, por trás é outra. Falsificadores da palavra. Mentirosos. Orgulhosos. Que não pergunta por quê. Como vai se fazer? Sabe? Me lembro que nós chegamos no bairro Progresso há 10 anos. Há 10 anos. E nós abrimos um culto no bairro Progresso. Nós abrimos uma igreja, uma congregação. Eu fazia parte de um outro ministério. Nós abrimos uma congregação sem culto familiar, sem nada. 30 dias depois, já tínhamos almas congregando com a gente, ajudando o ministério e a obra de Deus crescendo. Tem 10 anos que nós estamos no bairro Progresso. 10 anos que a comunidade evangélica Manancial de Bênçãos é um celeiro de almas. Vidas transformadas e abençoadas. Por quê? Porque tudo começou com obediência. Tudo começou com respeito. E assim o é até hoje. E quando eu falo de respeito e obediência, é o que eu zelo dos meus liderados. Nunca esmoreci na fé. Sempre fazendo melhor e sendo exemplo. Isso é maravilhoso. E mais, tudo aquilo que eu digo, vai ser assim, vamos fazer assim em nome de Jesus, é assim que vai ser diante de todo mundo. É assim que será. Então eu quero falar para os amados que quantas pessoas estão vivendo vida de fracassos dentro de casa. Quantas pessoas mortas dentro da igreja. É o obreiro que não gera vidas. Porque quem gera ovelha é ovelha. Não é o pastor que gera ovelha. O pastor cuida. Quantos obreiros não gera nada? Nenhum resultado. Por quê? Porque são desobedientes. São relapsos. Quantas das vezes a pessoa põe a mão numa obra para fazer e dá errado? Porque o coração é um coração soberbo, que precisa mudar. Nós vemos isso em lideranças de louvor. Nós vemos isso no meio dos obreiros, diaconatos, em vários
setores, nós estamos vendo pessoas igual Ananias e Safira. Por isso eu quero falar algo para você nessa noite. Amados, uma igreja onde o Espírito Santo é aquele que comanda, é aquele que organiza a mente do pregador, do pastor, do líder. Nada fica escondido. Tudo é revelado. E quantas pessoas estão enganando a si mesmo? A si mesmo. Que acha que está enganando os outros, mas estão enganando a si mesmo. Quantas pessoas... A Bíblia fala para nós, Jesus ele disse, você conhece a árvore pelo fruto. Não é pela folha. Nós estamos vendo muitas árvores bonitas, bem vestidas, belas folhas, mas os frutos é podre, é minguado. Por quê? Porque a árvore, ela só mostra o que ela é na hora de dar frutos. Porque folha vem, folha vai, mas o fruto permanece. E que frutos muitas pessoas que estão na igreja estão gerando hoje, estão dando hoje. Então quero pedir a você, analisa bem o que é que você tem falado na mesa do seu café da manhã, no seu almoço, quando você chega do trabalho, quando você chega da igreja, quais são os assuntos que você está compartilhando dentro da sua casa com os teus filhos? Está falando mal do pastor? Está falando mal da esposa do pastor? Está falando mal da família do pastor? Quero dizer que a sua família corre um sério risco de nunca entrar na igreja onde que você está, porque você é falador, fala demais, porque é blasfemo, porque é mentiroso, e muita gente gosta de se vitimizar. Não faz nada para mudar a sua vida e se fazem de vítima diante dos outros. Muita gente sim. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, Ananias, ele vai para o culto com a mentira armada. Mas Safira poderia ter um destino diferente, mas não teve. Quantas pessoas estão perecendo por estar ouvindo e andando do lado de pessoas negligentes? Negligentes. Quando eu pego o Salmo 128, o Salmo 128, ele traz para nós uma referência de uma família unida, abençoada, de uma família que anda com Deus. Diz assim o Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ah, pastor, quanta luta na minha casa, é só luta, é peleja. Luta todos nós temos. Mas viver no sofrimento humilhado por Satanás, não. Nós vemos casas de crente, obreiros, diáconos, pastor, levitas, membros de igreja. Quando você entra na casa, tem 15 anos que aquela pessoa está na igreja. Aquela pessoa vive uma desordem espiritual generalizada. Nada dá certo. Tudo está errado. Por quê? Você vai ver a conduta da pessoa. E a conduta da pessoa é a pior que você possa pensar. Por que é que eu estava comentando sobre a nossa igreja, quando nós abrimos a igreja no bairro Progresso? Quando nós abrimos a igreja no bairro Progresso, nós criamos com Deus estratégia de oração. Era monte de madrugada,
jejuns, grupos orando, clamando, e Deus nos abençoa. Sabe, você aluga uma loja, abre a igreja sem ter um membro para ofertar, tem que crer muito em Deus, tem que crer na chamada ministerial, e graças a Deus, Deus nos honrou. Deus nos honrou. E eu quero dizer algo para você. Se existe uma coisa que eu prezo na nossa igreja, amado, nada se faz se o Espírito Santo não me der o aval. Já houve dias de orar no monte, de consagrar campanha, e na hora de lançar a campanha, o Espírito Santo fala um dia antes: não lance essa campanha porque eu não quero. E não lancei. E não lancei a campanha. Tudo e mais. Sabe o que é? Sabe o que é maravilhoso? É quando a gente está de joelho orando e o Senhor revela as tramas ocultas, as coisas que estão sendo armadas, as falsidades. Não é achismo. É bater na tecla e saber que está certo o negócio. Por quê? Porque nós andamos com Deus. Então a Bíblia fala para nós no livro de Atos capítulo 5, que Ananias e Safira morreram dentro da igreja, diante do apóstolo Pedro. Foram sepultados por causa de uma mentira. Eu quero fazer uma pergunta para você que me ouve agora. Que área na sua vida morreu? E por que morreu? O que é na sua vida que não está dando frutos, não está gerando frutos? E por que você acha que não está gerando frutos essa área da sua vida? Já parou para pensar? Pois bem, quero dizer para você, olha bem o que diz a palavra de Deus no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Uma pessoa, amado, que não anda na doutrina, nas regras, dentro da Bíblia e nas regras, né, de um ministério, na liturgia de um ministério, essa pessoa não é digna de que a gente venha ter comunhão com ela. Tem que se afastar para essas pessoas se sentirem envergonhadas. Por quê? Os frutos que essa pessoa não gera, mostra literalmente se a pessoa está morta na fé. Morta na fé e longe de Deus. Porque falar em Deus qualquer um fala. Andar com Ele que é difícil. Quando nós olhamos, segundo a Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E ponto final. Aleluia! Procura apresentar-te a Deus como um cristão que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Aleluia! Isso é o que importa na obra de Deus. É andar com dignidade, com verdade, com inteireza de coração, e a vitória é certa. Então, nessa noite, quero pedir a você, talvez você na sua casa, você pode pegar Atos capítulo 5 e ler e meditar com muita calma. Deus vai continuar falando, bradando ao teu coração. Quero falar para você, você tem que sair para algum lugar, não precisa de mentir para o pastor da igreja.
Você não quer estar num determinado lugar, numa obra, não precisa de mentir. Mas nós temos que ser verdadeiros e mais. Todo filho desobediente, ele não prospera na terra. Ele perece. Ele vive debaixo de maldição. Vive debaixo de maldição. Obreiro que quer prosperar, que quer crescer, que quer chegar com dignidade um dia a um posto, exercer uma vocação pastoral, tem que obedecer seus liderados. Não dá para poder pular fases. Não dá para ultrapassar, não dá para extrapolar. Não dá para poder burlar as leis de Deus. Ou vai na verdade, ou a mentira vai corroer e vai destruir. Pois bem, eu quero orar com você, mas eu quero te fazer um convite. Amanhã, convide uma pessoa para estar na nossa igreja amanhã, às 7h30 da noite no bairro Progresso. Nós vamos ter amanhã um testemunho muito forte. Muito forte. Eu quero convidar você a estar conosco amanhã. Vai valer a pena. Amém? E que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração com você. Como eu pedi a você, vamos fazer uma oração pelo Afeganistão. Amados, essa semana, cenas chocantes. Pessoas agarradas à asa de avião, parte de avião, querendo sair do país de qualquer maneira. O país foi tomado pelo grupo terrorista Talibã, ajudado pela China e pela Rússia. Missionários estão morrendo lá dentro. Homens e mulheres de Deus estão morrendo lá naquele lugar. Vamos orar por aquele povo que está debaixo de uma das maiores opressões que você pode pensar. Tanto espiritual, como secular e demoníaca mesmo. O negócio é sério. Aí eu fico pensando por que o nosso Brasil ainda importa coisas da China. Por quê? Um país que criou um vírus mortal em 2019. Que bagunçou com a nação toda. Sabe o que eu fico pensando? Com as nações. Sabe o que eu fico pensando? É que se uma pessoa mata alguém, ele vai ser julgado e condenado e preso. Em alguns países, ele vai ser morto também. Vai para a câmara de gás, injeção letal. É morto. É interessante. A China cria um vírus que está dizimando milhares, bilhões, milhares de almas e não sofre nenhuma sanção de país nenhum. Parece que está tudo bem. E ainda vem uma praga de uma vacina de lá que ninguém sabe o que está dentro dela. O que vai gerar nas pessoas daqui a alguns anos. Não é ignorância, não. Isso é Deus falando com a gente. Isso é Deus falando com a gente. Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus para visitar muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que sabem que estão sentenciados à morte no Afeganistão. Se forem pegos, serão assassinados. Alguns já foram e não negaram a fé. Vamos orar por esse povo. Vamos orar pela igreja brasileira. Vamos orar por tantos ministérios que está cheio de pessoas endemoniadas, que não se liberta, só fala que é, mas as atitudes são de gente que não tem Deus. Vamos orar e pedir a Deus que liberte esse povo em nome de Jesus. E as bênçãos, elas vão
chegar em nome de Jesus. Vidas serão transformadas assim pelo poder de Deus. Porque maior poder tem Deus na nossa vida. É momento de oração, é momento de milagres. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu peço, Deus, nesta noite, pelo povo, Senhor, do Afeganistão. Tem tantas pessoas ali, Deus, que nos últimos anos vieram fazendo um trabalho evangelístico, vidas se convertendo ao Senhor. Pessoas que entregaram a vida para o Senhor, meu Pai, e agora estão perdendo suas vidas. Missionários que largaram tudo em tantas partes do mundo e agora, meu Deus, estão tendo que se esconder, meu Pai, para não morrerem. Eu te peço, meu Deus, coloque as mãos sobre aquele país, sobre aquele povo, meu Pai. Traga libertação, Senhor, àquelas vidas. Do mesmo jeito que um dia Nahazo, o Amonita, se levantou, meu Pai, contra os moradores de Jabes de Gileade, que o Senhor levanta, meu Deus eterno, e o Senhor levantou Saul para libertar o povo. Que o Senhor liberta, meu Pai, este povo, Senhor. Traga o libertador para esse povo, em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, entregar, meu Deus, a igreja cristã brasileira. Eu quero, Senhor, entregar homens, ó Deus, que desviaram da verdade. Eu quero entregar tantos homens, ó Deus, que para enriquecer fizeram aliança com o satanismo, meu Pai. Mesmo dentro de igreja dizendo sou pastor, sou isso, sou aquilo, mas Senhor fez aliança com o demônio. Eu quero pedir, meu Deus, coloca as tuas mãos sobre tantos obreiros, meu Pai, que eram promessas, mas, meu Deus, desviaram da verdade antes de começar. Porque há pessoas que estão até vestindo uniformes, que até sobem púlpitos para poder pregar, mas não tem, Senhor, o teu Espírito Santo. Porque, meu Deus, aonde não há temor, meu Pai, não há tua presença. Aonde não há temor, meu Deus, não há bênção. E eu te peço, Pai, só coloca as tuas mãos sobre essas vidas e os abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, nessa noite dar sonhos. Falar, Senhor, com essas pessoas em sonhos, meu Pai. Confrontá-las, ó Deus, o Senhor e elas. Porque se o homem, meu Pai, não tem sido levado a sério para ministrar a palavra, para ter, meu Pai, aceitação, que o Senhor venha e faça a obra como o Senhor fez com Paulo no deserto de Damasco. Mas abençoa, meu Pai. Fortalece esse povo, meu Deus, que o Senhor tira as mentiras, as falsidades, a deslealdade, meu Pai, arranca tudo que não presta. Mas nessa noite o Senhor muda essa história. Pelo sangue e pela autoridade de Cristo, em nome de Jesus. Só você que crê, diga amém. Diga graças a Deus, filhos eternos. O pastor Isaías vai ficando por aqui com mais um momento de fé. Quero pedir a você, não fica com raiva do pastor, não. Ouça a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Mude aonde tem que mudar. Vai ser bom para você. E eu convido você a estar conosco amanhã. Na rua Vitar Maria de Oliveira, 310, bairro Progresso. Bem ao lado da Mercearia Crescente. Às 7h30 da noite. Ali eu estarei com a pastora Conceição e os obreiros, né, os nossos auxiliares que estão conosco. E Deus irá abençoar muito a nossa vida. Uma boa noite para você. E se Jesus permitir, amanhã às 9 da manhã, nós estaremos junto com mais um momento de fé. Vamos continuar orando para o povo do Afeganistão. Vamos continuar orando por tantas pessoas que estão sofrendo nesse momento em toda parte do mundo. São parentes que não podem sair do país. São pessoas que estão correndo risco de perder a vida. É um desastre, mas Deus, ele vai entrar com providência através das nossas orações. Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que proteja a nossa nação, porque, para quem não sabe, alguns anos atrás, né, líderes que estavam no poder no nosso país queriam colocar aqui dentro do nosso país
essa corja de gente, enviar para cá uma média de 2 milhões de pessoas que serve ao demônio para contaminar essa nação. Vamos pedir a Deus que Deus proteja essa nação. Deus proteja a nossa terra, porque Deus é fiel. Uma boa noite, fiquem com Deus, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a você que esteve comigo até agora ligadinho, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe muito, divulgue essa palavra, compartilhe essa palavra e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Pode deixar seu comentário, faça isso, deixa aí o seu like, dá aí o seu like, né? Que você gostou da palavra, que foi uma palavra edificante, e compartilha ela porque Deus irá abençoar muito todos aqueles que a ouvirem para despertar, porque a igreja está precisando de despertar. Uma ótima noite, fica com Deus e até a próxima oportunidade com mais um Momento de Fé.